Nem Hal e nem o Denison. Olá, amigos! A terceira temporada de A Diplomata acaba de chegar na Netflix. E é claro, vamos comentar tudo o que aconteceu nessa temporada. E eu vou começar falando da Grace. Gente, eles começam de forma surpreendente, realmente, com a Grace se tornando a presidente dos Estados Unidos. Algo que a gente já sabia por conta ali do final da segunda temporada. Só que a grande novidade é que ela não escolhe a Kate para ser vice-presidente, ela escolhe o Hal. E eu vou confessar para vocês que eu gostei da postura do Hal, porque ele foi ali e lutou com unhas e dentes para que ela escolhesse a Kate. Só que as coisas não saíram como eles planejaram e, na verdade, a Grace quis ele como vice-presidente. E nessa temporada eu achei que eles focaram muito mais na vida amorosa da Kate do que nas outras. É claro que ele, desde o início, a gente já tem um dilema, especialmente em relação ao casamento dela com Hal, mas eu acho que aqui nessa temporada o enfoque foi muito maior ali na vida pessoal dela. E eu, gente, não vou mentir pra vocês que eu gosto da Kate com Hal. Muita gente não gosta, muita gente queria que ela ficasse com o Denison. E sim, eu gosto bastante do Denison, mas não como par romântico da Kate. Eu gosto muito da dinâmica da Kate com Hal. Eu acho que acrescenta muito pra série. Eles brigam, mas se entendem. Eles implicam um com o outro, mas se admiram muito. E eles sempre se protegem. E eu gosto bastante dessa dinâmica deles. E aqui nessa temporada, pra mim, isso ficou muito mais claro como que a dinâmica deles realmente funciona. E eu não acho justo que a Kate culpe o Hal por se tornar vice-presidente, pelo menos não pelo que eles mostraram pra gente até agora, porque o Hal realmente foi ali até a Grace para poder defender que a Kate fosse vice-presidente. E na verdade, o Hal defende isso muito antes da Kate querer ser, né? Ele sempre lutou ali e defendeu que a Kate se tornasse a vice-presidente e ele mexeu todos os pauzinhos para isso e até tentou convencê-la de todas as formas. E aqui não foi diferente. Ele tenta convencer a Grace de que a Kate era melhor. Só que a Grace não interpreta dessa forma e quer o Hal como vice-presidente. E nesse momento, gente, eu também gostei da postura dele, porque ele não disse um sim de imediato quem recusaria esse cargo, mas ele vai lá na Kate e deixa a escolha nas mãos dela, o que eu devo dizer, o que eu devo fazer. Ele quer escutar a opinião dela e se põe disposto a fazer o que ela quer. E ela mesma diz que ele deve aceitar e que vai estar ao lado dele. E depois ela decide abandoná-lo sem dar a menor explicação. É claro que tem toda a questão da carreira da Kate, a gente sabe que esse é um grande dilema para ela. Ela lutou muito para se tornar embaixadora. E não, eu não estou falando disso, mas eu senti sim um esforço da parte do Hal para que a Kate continuasse sendo relevante, para que ela continuasse fazendo coisas importantes e usando todo o talento dela, mas sem que isso afetasse tanto o casamento deles, para que eles pudessem continuar juntos. E na verdade, quem não quis isso foi a Kate. E depois, mais na frente, ela chega a culpar o Hal por isso. Quando ela fica com outra pessoa e ele sente ciúmes, ela fala: "Ah, você que escolheu a vice-presidência". E claro que eles sabiam sim que tinha um peso sobre isso. O Hal escolheu sabendo que isso afetaria sim o casamento deles, mas eu não acho que ela possa culpar ele totalmente, já que ele deixou a escolha nas mãos dela. Ele perguntou para ela o que eu devo fazer e ela disse que era para ele aceitar e que ela estaria ao lado dele. Então, não, eu não acho justo que ela culpe ele tanto assim. E fora tudo isso, a Kate simplesmente não dá uma explicação, ela decide não viajar e o próprio Hal depois chega a falar ali que ele não sabia como que estava o casamento deles, se eles estavam juntos ou não e como que ia funcionar essa dinâmica. Eles só vão ter essa conversa mais tarde e isso praticamente porque a Billy obrigou eles a terem essa conversa. Então eu não achei sim o mais justo da parte dela fazer isso. Ela podia ter dito ali, ter feito um acordo, inclusive ele propôs para ela, inclusive ele perguntou para ela se eles se divorciariam, como que funcionaria, ela disse que não e depois ela fez isso. E aí, gente, depois que os dois conversam, a Kate sente que o caminho está livre para ela e a primeira coisa que ela faz é lá atacar o Denison. E tinha um climão entre eles, a gente sabe, desde a primeira temporada, muita gente queria que eles ficassem juntos. Eu gosto muito do Denison, mas realmente, como eu torço pra Kate e o Hal, eu não queria ali que essa dinâmica acontecesse. E os dois chegam a se beijar, só que aí eles dão uma super apagada no Denison da série. O Denison simplesmente desaparece e aparece basicamente ali no final casado com outra pessoa. Então eles não dão grandes explicações pra gente do que aconteceu. Ali no fim ele tem um diálogo com a Kate, onde ele explica mais ou menos que a dinâmica do casamento dela e de tudo que ela passou e deles mesmos ficarem juntos naquele momento fez ele perceber o que ele deveria fazer e ele foi ali atrás, né, de um amor antigo e eles se casaram. Então, assim, as coisas foram meio que explicadas ali no final, mas a gente não viu toda essa dinâmica acontecendo. E, na verdade, o que a gente vê é o Denison desaparecer e, do nada, o Callum surgir como o novo namorado da Kate. E, sim, ela fez isso num tempo recorde, ela não perdeu tempo e já começou ali a ter um relacionamento com o Callum. E, em vários momentos, eu me questiono sobre essa postura da Kate, porque, gente, tem um conflito de interesses enorme, inclusive com o próprio Denison. Se fosse parar pra pensar, era uma dinâmica muito complicada. Eles não poderiam assumir esse relacionamento
relacionamento, além do casamento dela, porque essa separação ela não é formal, ela não é pública, então é privada ali, às escondidas, então eles não poderiam anunciar, mas ainda que ela se separasse, seria um baita conflito de interesses, então seria muito complicada essa dinâmica. E com Callum não é diferente, e a Kate insiste em investir nesses relacionamentos extremamente complexos. E aí ela decide ficar com Callum, e pra mim a problemática só vai aumentando, porque tudo que ela tanto criticava no Hal é exatamente o que ela espera do Callum. E ele mesmo percebe isso, ela chega a perceber isso, ela quer que ele sacrifique a carreira, ela quer que ele faça grandes coisas. Então, várias vezes ela espera uma postura do Callum que, na verdade, o Hal teria. Então, tudo que ela tanto criticava é, na verdade, o que ela queria. Sem contar que ela começa a tratar ele meio mal, tem aquela personalidade grosseira, e depois ela mesma percebe que essa personalidade que ela achava que surgia por conta do Hal, não, faz parte dela mesma. E ao invés dela pensar assim, cara, tem algum problema aqui, eu posso tentar consertar o meu casamento? Não, ela prefere pedir desculpa por Callum e tentar voltar a ficar com ele ali, mesmo percebendo que o problema, na verdade, não estava em si no Hal. Então, sim, eu entendo super o Hal ficar chateado com ela, mas o Hal também tem seus defeitos e tal. Sim, a Kate bate nessa tecla desde o início da série. Tem ali muitas coisas que ele faz que ela não gosta, e vice-versa, né? Os dois têm uma dinâmica complicada, mas ao mesmo tempo, gente, eles sempre se protegem. E eu sempre sinto ali o Hal desde o início protegendo a Kate, lutando pelos interesses dela e dele também, claramente. E ele é, assim, aquela pessoa que estaria, inclusive, disposto a se sacrificar pelo país. E eles até têm esse ponto aí em comum. Então, não, eu não gostei nada dela ficar com o Callum e fiquei torcendo o tempo todo pra ela poder voltar atrás e ficar com o Hal. Sinceramente, teve alguns momentos que me deu até uma raivinha que eu pensei, o Hal merece seguir em frente. O Hal é ali uma flor que se cheira e não. Inclusive, ele também já fez coisas erradas ali nas temporadas passadas. Mas a gente vê o passado deles, inclusive, e que desde o passado ele se preocupava sim com a carreira da Kate. Ele chegou a falar disso com ela e ela que escolheu ficar ao lado dele e tentar conciliar ali as dinâmicas, as carreiras deles, e é quando ele pede ela em casamento. Então eu fiquei torcendo sim para uma reconciliação. E ali no final, quando eu finalmente fiquei animada, que a Kate percebe que foi um erro a separação, tudo vai por água abaixo novamente ao ver que o Hal tinha um plano secreto. E a dinâmica deles é exatamente essa, gente. Toda vez que eles ficam bem, acontece alguma coisa, a Kate percebe que o Hal fez alguma coisa e fica com raiva dele. Mas quando a Kate toma alguma atitude que o Hal não concorda, ele não é tão radical assim. Então me parece que, na verdade, ele ama ela mais do que ela ama ele. Tipo, ele pode não gostar de algo, mas isso não vai fazer ele pedir o divórcio. E já a Kate não tá no mesmo barco que ele. Fora essa dinâmica, né, a gente novamente tem o Stuart aqui fazendo um drama ao descobrir as coisas do país e finalmente voltando com a Hydra, depois aí de uma temporada basicamente inteira separados, né, acho que duas na verdade. Eles finalmente retomam esse relacionamento e dá pra ver que o Stuart pode sim se tornar um grande problema, porque ele não tá aceitando as explicações que eles deram do Rayburn e tudo mais, isso tá mexendo com ele. Então pode ser que ele venha se tornar um problema, assim, em algum momento para os Estados Unidos. Além disso, eu acho que a Grace surgiu muito mais carismática aqui nessa temporada. Ela que surgiu meio que como uma vilã, assim, digamos assim, na temporada passada. Aqui, ela mostra muito mais da personalidade dela e a gente entende por que a Kate realmente ficou tão admirada por ela na temporada passada. Ela realmente tem uma personalidade ali bem forte, mas ao mesmo tempo bem incrível. E isso dá muito certo, sim, com o Hal, gente, porque os dois se entendem e eles são duas pessoas dispostas a fazer o necessário para proteger o país deles. E foi legal também ver o lado dela mais pessoal, já que aqui a gente conhece o marido dela, que inclusive eu achei que deu todo um ar especial aí para essa temporada, já que a gente vê ele naquela posição meio que de primeira dama, sempre ali nos bastidores, e como ele trata isso de uma forma bem diferente da Kate e de outras pessoas, e ao mesmo tempo ele acrescenta bastante para a história aqui nessa temporada, e é ele que faz a Kate enxergar o que pode estar acontecendo ali no final. E afinal de contas, o que aconteceu no final para quem ficou perdido aí? Gente, então, basicamente, né, aquela história toda da Margaret e do porta-aviões que foi derrubado volta à tona aqui, já que tem uma fonte que sabe que os Estados Unidos estavam envolvidos nessa confusão toda, e aí claramente os Estados Unidos tentam tomar a frente narrativa para poder melhorar a situação. Eles tentam fazer um acordo com o Nico, então eles culpam ali o Rayburn por tudo que aconteceu. Nós sabemos que na verdade foi a Grace a grande mandante, mas agora ela é a presidente dos Estados Unidos, ela até quer assumir, mas ninguém concorda com isso e a Kate dá essa ideia. Então eles chamam o Nico, culpa o Rayburn por tudo e pedem ali, né, que eles joguem a culpa na Margaret, que claramente a culpa cairia ali sobre os britânicos, mas eles dariam todo o apoio e
fariam ali acordos que eles desejavam muito. Mas o Nico, apesar de ter concordado, chega na mídia e joga tudo no ventilador, que foi o Rayburn que fez tudo. E isso claramente afeta bastante os Estados Unidos. Depois disso, para piorar toda a situação, tinha um submarino perdido no solo britânico e o Callum conta para Kate que na verdade nesse submarino tem o Poseidon, uma arma super poderosa dos russos, e os americanos não querem que a China vá lá resgatar. Então eles tentam fazer um acordo com o Nico para que eles resgatem ali aquele submarino. O acordo finalmente é feito, até que no final das contas a Kate percebe que a Grace está por trás de tudo. Foram os americanos que pegaram ali aquela arma escondido, e isso pode gerar grandes problemas para os britânicos, já que agora os russos podem culpá-los pelo que aconteceu e isso pode provocar uma grande guerra. E é exatamente assim que a temporada acaba, mais uma vez de forma bombástica. Como sempre, eu gostei da temporada, eu acho que eles conseguiram manter o mesmo ritmo, assim como na primeira e na segunda. Novamente, nós temos a história do porta-aviões sendo trazida à tona, mas com novas dinâmicas que vão contribuindo para a trama, assim como aconteceu na segunda temporada, acontece aqui também na terceira, sem perder a pitada da vida pessoal dos personagens, que torna tudo ainda mais interessante. Deixe para mim nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, e se vocês torcem aí para que a Kate e o Hal deem certo, ou se não, vocês ainda têm esperança dela ficar com o Denison, ou acham que ela deveria ficar com o Callum, ou no final das contas, nada disso, ela tem que ficar sozinha. Falem tudo aí para eu saber. Então é isso, galera, tchauzinho!